Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer mais uma vez a direção da casa, tanto a direção física, material, como aos dirigentes espirituais dessa casa. Gostaria de lembrar a vocês que tudo aquilo que nós trazemos aqui para compartilhar reflete, é claro, o nosso entendimento acerca daquilo que nós estudamos na doutrina espírita. E tendo em vista a nossa limitada capacidade, nada do que é apresentado aqui deve ser aceito como definitivo, porque até mesmo nós próprios poderemos no futuro ter um outro entendimento. E a reflexão que nós vamos trazer hoje trata dessa ideia do Cristo Consolador, que Kardec nos apresenta nesse capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa reflexão, nós vamos buscar responder algumas perguntas, como, por exemplo, o que significa consolar? Outra questão, a mensagem do Cristo representa realmente consolo para nós? E a terceira questão, em que sentido o Espiritismo é o Consolador prometido? Então vejamos inicialmente a origem e o significado da palavra consolar. Consolar é originária do latim consolare, que se traduz como fortalecer alguém, encorajar ou dar ânimo. E como significado, aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem ou a própria. Então, o ato de consolar, ele se traduz de muitas maneiras, porque consolar pode ser também acolher uma pessoa, consolar é tentar eliminar ou pelo menos aliviar o sofrimento de alguém, é também conduzir ou procurar conduzir aquela pessoa ao equilíbrio. É também tirar uma pessoa de um estado de ignorância, é mostrar-lhe caminhos ou possibilidades que possam conduzi-la a novas perspectivas para o seu caminhar. Às vezes nós consolamos quando nós ajudamos a uma pessoa que está muito confusa sobre o que fazer na sua vida, a sair daquela situação em que ela se encontra. Passemos então à segunda questão. A mensagem do Cristo representa consolo para nós? Pela sua mensagem, Jesus nos trouxe todos os elementos necessários para o nosso consolo existencial. Ele que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Ele nos apresenta esse consolo por meio de palavras que nos orientam, que nos ensinam, palavras que nos permitem educar o nosso espírito, palavras que nos dão um senso de rumo certo para a nossa existência, para a nossa vida. E ele também disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, mostrando-nos que ele veio nos falar da realidade da vida, mostrando-nos que a vida vai além do que nós costumamos chamar de vida, ou seja, a vida é mais do que uma simples encarnação. Mostrando-nos que a vida não é um período que começa no berço e termina no túmulo. Jesus veio nos falar de uma continuidade, ele veio nos falar da imortalidade. E a sua ressurreição é justamente esse fato, a comprovação da imortalidade. E Jesus veio nos falar também que havia um outro reino, quando disse: meu reino não é deste mundo. Ele veio nos dizer claramente que nós, os seres criados por Deus, somos seres imortais. Somos seres que temos um momento de criação
que se perde na eternidade dos tempos, mas que não temos um fim, que nós nunca deixaremos de existir, mostrando-nos que esse ser que nós somos aprende com o andar dos tempos, evolui com o passar dos séculos, mas também que pode aprender de maneira mais rápida ou menos rápida, ou pode estacionar, mas nunca retrogradar. Nós sempre podemos caminhar, mas para frente. E quando nós nos dispomos a isso, Jesus se colocou como sendo o referencial, como sendo o exemplo a ser seguido por nós. Copiá-lo em suas ações, segui-lo em seus ensinos. E não por acaso, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí nós temos a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus representa para nós dois elementos: modelo e guia. E para que serve o modelo? Para copiarmos. E guia para que serve? Para nos orientar. Então, guia, nós seguimos. Então, nós copiamos Jesus pelos seus exemplos e seguimos Jesus pelos seus ensinos. Ensinos que o apóstolo Pedro chamou de palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna porque são palavras que não se perdem com o tempo. Palavras que não foram ditas para serem circunscritas a um tempo ou a um lugar. São ensinos universais para quaisquer tempos. Quanto mais nós avançamos em nosso processo evolutivo, mais nós compreendemos a profundidade dos ensinos de Jesus. Mais nos é possível aprofundar naqueles ensinos. Ensinos que no passado nós até tomamos conhecimento, mas não mergulhamos na essência do que eles representam para nós. Não por outro motivo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, o Espírito de Verdade nos diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Uma frase que nos conecta com a realidade, mostrando-nos que de tempos em tempos se faz necessário uma revisão, rever alguns aspectos, rever algumas conclusões e avaliar em que estágio nós estamos em nosso processo evolutivo. Mostrando-nos que com o avançar, com o evoluir da humanidade, nós podemos sim ampliar as compreensões. E aí então nos fala o Espírito de Verdade que são chegados os tempos, ou seja, é o momento. Tudo tem o seu momento. Como nós vemos lá no Eclesiastes, do Velho Testamento, todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todos os propósitos de Deus debaixo dos céus. Então há tempo para semear, há tempo para colher, há tempo para espalhar, há tempo para juntar o que espalhou, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. E entenderam então os benfeitores espirituais que os tempos preditos pelo Cristo foram chegados e que era necessário restabelecer todas as coisas, mas restabelecer todas as coisas no verdadeiro sentido, ou seja, sem alegorias, sem quaisquer alegorias, porque a humanidade avançou. A humanidade avançou desde a época em que Jesus aqui esteve e nos trouxe a sua mensagem. Desde aquela época em que ele optou, didaticamente, por nos falar por parábolas. Perguntado, então, naquela época, por que ele falava por parábolas, ele respondeu: falo por parábolas
porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Ou seja, ele falava na forma que era possível de ser compreendida. Uma didática perfeita, mas também disse ele aos seus discípulos: chegará o dia em que não mais falarei por parábolas. Falarei abertamente das coisas do Pai. E isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de João. Falarei abertamente das coisas do Pai. E acrescenta: e neste dia sabereis que eu vim do Pai. Então é preciso perceber que com o andar do tempo, o entendimento se amplia e aquelas mesmas palavras, aqueles mesmos ensinos podem ser compreendidos de uma forma mais profunda. Por isso, então, dizer o Espírito de verdade que todas as coisas deveriam ser restabelecidas e não estabelecidas, porque elas já haviam sido estabelecidas pelo Cristo. O restabelecer significa dar a elas o sentido específico, por isso ele dizer ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E esse verdadeiro sentido, diz o Espírito de verdade, ele dissiparia as trevas. As trevas do personalismo, as trevas de um cientificismo vazio, as trevas de uma filosofia intencionalmente pessoalizada e materialista. O verdadeiro sentido que abre os nossos olhos para a realidade, uma realidade que confunde os orgulhosos. Porque não há uma cegueira maior do que aquela causada pelo orgulho, pela prepotência, pela soberba que muitos têm quando analisam os ensinos do Cristo, fechando para as pessoas as possibilidades do entendimento profundo acerca desses ensinos. Aquilo que Kardec também nos coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras sempre foram motivo de controvérsias e de discussões estéreis. Mas a moral do Cristo, diz ele, é inatacável. E é este o verdadeiro sentido dos ensinos do Cristo, nós olharmos a moral. É sobre essa moral presente nos ensinos do Cristo que precisamos nos debruçar. Quantas discussões estéreis são criadas ou foram criadas ao longo dos séculos sobre aquelas 4 outras partes, que Kardec preferiu deixá-las de lado. E quantas pessoas realmente se dedicaram a buscar entender, a sentir, para depois vivenciar a moral do Cristo. Uma moral que ele sintetiza em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma moral que, conforme está dito lá no capítulo 16 do Evangelho de João, a humanidade ainda não estava em condições de entender. Porque disse Jesus naquela época: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vejamos esta frase de Jesus. Em outras palavras, ele estava nos dizendo: muitos ensinos eu ainda preciso lhes dar, mas vocês não conseguem compreendê-los agora, neste momento. E aí ele complementa: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mostrando-nos que num tempo futuro, esses ensinos seriam trazidos. Esses outros ensinos seriam mostrados quando nós tivéssemos condições de entender.
Então Jesus faz aqui o que ele mesmo nos recomenda, quando ele diz: não jogueis pérolas aos porcos. Ou seja, não dê aquilo cujo valor é maior do que se pode compreender. E ele fez isso no diálogo com Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou: és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. E aí Pilatos reforça a pergunta: logo, tu és rei. E aí ele diz: meu reino não é deste mundo. Pilatos faz uma outra pergunta: o que viestes fazer aqui? E Jesus responde: dar testemunho da verdade. E aí Pilatos faz outra pergunta: e o que é a verdade? E Jesus se cala. Ele não responde. A única pergunta feita para Jesus que ele não deu resposta. E por que ele não deu resposta? Porque a verdade é um valor tão nobre que não se fala para quem ainda não pode compreendê-la. Então Jesus sabia o momento certo de trazer os ensinos e desdobrá-los. Naquela época, ele nos trouxe o necessário, falando-nos por parábolas. Mas afirmou que no futuro viria o Consolador, conforme nós vemos no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Mostrando-nos então que haveria um momento adequado para a chegada desse consolo. Qual o momento? O momento psicológico para a compreensão dos ensinos. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel explica muito bem isso, dizendo-nos que o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Hora psicológica não é hora cronológica. Ele apenas disse que haveria um momento adequado, um momento propício, que Emmanuel chamou de hora psicológica. E o que é hora psicológica? É o momento em que as criaturas já têm maturidade suficiente para compreender. E é justamente isso que Emmanuel foi nos dizer. O Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações. E a que transformações o Emmanuel está se referindo? Transformações que foram ocorrendo ao longo dos séculos, nos quais a humanidade viveu, primeiro, sob o domínio de uma fé exclusivista e limitada, e depois, sob o domínio de uma ciência apoiada unicamente numa estrutura materialista. Daí Emmanuel dizer que após esses dois estágios havia chegado a hora psicológica. A hora psicológica de uma humanidade que estagiou na fé, estagiou na ciência e precisava buscar a justa medida, o equilíbrio. E é isso que Kardec nos apresenta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreve: fé inabalável, fé inquebrantável é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. É esse o sentido da maturidade psicológica. Não excluir a fé natural, não excluir os conhecimentos da ciência, mas perceber que as duas são necessárias para o nosso crescimento. Esse era o momento psicológico.
das duas asas de que Kardec nos fala no capítulo 1 do Evangelho, a religião e a ciência. Não a religião no sentido instituição, mas no seu sentido profundo de relacionamento com o Criador, no seu relacionamento com o transcendente. E diz Kardec que essas duas asas são necessárias porque, segundo ele, a ciência, sem a religião, usando somente as leis da matéria, ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos. E a religião, sem a ciência, ficaria desprovida de provas. Esse é o momento psicológico em que a fé e a razão podem conviver harmonicamente. Fé e razão, dois elementos necessários para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Por isso que Jesus se absteve de falar certas coisas, por isso ele haver dito, não podereis suportá-las agora, pois àquela época a humanidade ainda estava muito imatura, tanto no âmbito da fé como no desenvolvimento da ciência. E o século XIX marca justamente o início dessa maturidade psicológica, quando a humanidade já tinha condições de receber novos ensinos. E ao longo dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, nós vamos percebendo como Jesus descreve esse Consolador que o Pai nos enviará. E ele nos dá 8 características para esse Consolador. No versículo 16, que é a segunda frase que está ali, do capítulo 14, Jesus nos fala que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. Então, essa é a primeira característica. É um outro Consolador. Outro significa não é a mesma pessoa. Significa não é o próprio Cristo retornando fisicamente. Significa que daria uma outra forma para se obter esse consolo. Outro caminho, não diferente do caminho do Cristo, mas com outra forma, uma forma mais clara, mais direta, sem alegorias, sem a necessidade de parábolas, portanto, mais fácil de ser compreendida. Era outro Consolador. E com uma segunda característica importantíssima de Jesus: o Pai vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Vejamos essa outra característica do Consolador. A perenidade, o que nos mostra que não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode ficar para sempre. Também não é uma coisa material, pois não há perenidade nas coisas materiais. Então, essa segunda característica, a perenidade, é o que, então? Aquilo que é ensinado. É justamente esse o caráter perene do consolo. Aquilo que não se perde com o tempo, aquilo que não se acaba o ensino. Sugerindo-nos que esse outro Consolador teria o caráter de um conjunto de ensinamentos. Aquilo que nunca se perde. Aquilo que quanto mais passar o tempo, mais profundamente será entendido. Quanto mais tempo decorrer, mais conteúdo nós extrairemos desses ensinos. Então, a primeira característica, que era outro Consolador.
A segunda característica, a perenidade. E ainda no capítulo 14, agora lá no versículo 26, nós temos mais duas características que Jesus coloca para o Consolador. E está lá em negrito, lá embaixo. Esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. Então, esse Consolador iria ensinar coisas, todas as coisas, e não poderia se afastar daquilo que Jesus ensinou. Porque ele deveria fazer lembrar tudo o que Jesus ensinou. Ou seja, que esse Consolador segue os ensinos do Cristo e nos faz lembrar os ensinos que ele deixou. Então, esse outro Consolador não pode simplesmente ensinar coisas novas, sem que elas estejam apoiadas na base deixada pelo Cristo. E também não pode se limitar apenas a lembrar os ensinos do Cristo. Ele tem que trazer ensinos novos. E no versículo 26 do capítulo 15, Jesus nos apresenta outra característica do Consolador prometido. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O que significa isso? Ele dará testemunhos. E quantos testemunhos nós temos dessas vozes que nos chegaram, que nos chegam, continuam chegando, através do exercício da mediunidade? Quantos testemunhos nós temos daquelas mensagens trazidas pelos Espíritos? Quantas histórias os Espíritos nos contaram, testificando, testemunhando aquilo que o Cristo nos ensinou. Então aqui nós já temos 5 características. É um outro Consolador, ficará conosco para sempre, ensinará coisas novas, relembrará o que Jesus ensinou e dará testemunho do que Jesus ensinou. Então, há ainda mais 3 características para este Consolador. Nós já vimos lá atrás, no versículo 12 do Evangelho de João, do capítulo 16, Jesus dizer que ainda tinha muito a ensinar, mas que nós não poderíamos compreender naquela época. E no versículo seguinte, ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, mais 2 características. Ele guiará e ele anunciará, mostrando-nos que vai ser um guia para seguirmos. Não uma pessoa, já que o Consolador é perene, mas ensinos para serem seguidos. E ele trará também anúncios daquilo que virá no futuro. Anúncios do que precisa ser feito. Não são predições no sentido de profecias, são anunciações da chegada dos tempos, como nós vemos na última questão do Livro dos Espíritos, quando eles nos trazem a ideia da regeneração do nosso planeta, como nós vemos em várias outras questões do Livro dos Espíritos, como nós vemos na conclusão número 5 e na conclusão número 6 do Livro dos Espíritos, todos esses anúncios de uma nova era, de um novo momento que já está a caminho. E depois, no versículo seguinte, Jesus vai fechar essa ideia, mostrando-nos uma outra característica do Consolador, quando ele diz:
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, observando essas frases de Jesus, que apontam essas 8 características do Consolador prometido, será que a doutrina espírita apresenta todas essas características apontadas por Jesus para o Consolador que ele nos prometeu? Analisemos. A doutrina espírita, não sei se alguém tem dúvida, mas no meu modo de ver, ela é extremamente consoladora. Seus ensinos ficarão conosco para sempre. Ensina coisas novas, relembra tudo o que Jesus ensinou. Dá testemunho daquilo que Jesus ensinou. Guia o nosso proceder. Anuncia de forma clara e sem alegorias o futuro que nos aguarda. Glorifica o Cristo, uma vez que ela está alicerçada nos ensinos deixados por Jesus. Então, embora eu e algumas pessoas aqui presentes possamos estar convictos disso, será que nós podemos afirmar que o Espiritismo seja o Consolador prometido? Eu acho que nós até podemos. Eu acho que é lícito. Mas será que convém? Não seria uma prepotência de nossa parte? Quando se diz que o Espiritismo é o Consolador prometido, não é uma prepotência. Não é um orgulho no sentido pejorativo da palavra. É porque as características indicadas por Jesus são encontradas todas elas nessa estrutura que os Espíritos nos trouxeram. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o Espiritismo se tornaria uma crença comum. Vejamos que Kardec, aqui, ele não está perguntando se seria uma crença única. Ele pergunta crença comum, o que é diferente. Porque crença única estaria em desacordo com o próprio ensino espírita. Porque lá no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, onde os benfeitores nos dizem que, embora Deus tenha criado iguais todos os espíritos, cada um tem realizado maior ou menor soma de aquisições. E que a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que realizam suas obras. Vontade essa que é o nosso conhecido livre-arbítrio. Portanto, nem todos serão iguais em processos evolutivos. Então, não poderia ser crença única. Daí Kardec falar em crença comum. E o que é crença comum? Uma crença geral, uma crença que abrange a maioria das pessoas. Então, eis a resposta dada pelos Espíritos a Kardec para essa pergunta. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, não é nenhuma soberba dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque foi o próprio Espírito de Verdade que nos trouxe essa ideia, lá no capítulo 6º do Evangelho. E eu peço licença para vocês, para que eu possa ler esta mensagem do Espírito de Verdade,
que está no item 5 do capítulo 6 desse Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês vão me acompanhar nessa leitura, em que o Espírito de Verdade diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quanto mais elevado é o espírito, maior é a sua capacidade de síntese, de transmitir, em poucas palavras, conteúdos profundos e significativos, como essa mensagem que acabamos de ler. Percebamos a beleza e a profundidade dessa mensagem do Espírito de Verdade, falando-nos sobre esse momento do surgimento do Espiritismo, trazendo-nos um consolo dos ensinamentos dos Espíritos, e onde nós achávamos que nada existia no pós-morte, e eles nos falam as vozes daqueles que vos precederam no retorno ao plano espiritual, falando-nos que esses ensinos permanecerão conosco, falando-nos o quanto nos ensinam essas mensagens e o quanto elas nos recordam os ensinamentos do Cristo. Falando-nos dos testemunhos, guiando-nos na senda evolutiva, anunciando os propósitos da regeneração e glorificando aquele que nos criou por meio do entendimento da nossa própria existência. Esse
é o Consolador prometido. Na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala que o Espiritismo é forte porque ele se baseia, ele se fundamenta nas próprias bases da religião, quais sejam Deus, a alma e as penas e recompensas futuras. 3 elementos necessários para o entendimento religioso. Fala-nos ainda Kardec nessa conclusão que o Espiritismo nos proporciona calma, segurança e confiança. Segundo ele, o entendimento efetivo, não só a leitura, o entendimento dos ensinos dos Espíritos nos proporciona calma, nos proporciona segurança, nos proporciona confiança. Daí, como eu estou aqui percebendo a presença de várias pessoas que conosco estudam aqui nessa casa, percebam a importância dos estudos. Como o estudo da doutrina espírita nos clareia, nos dá essa serenidade para lidar com as tribulações que nós temos em nossa vida. E na conclusão número 6, Kardec nos fala que o Espiritismo não é obra de um homem, que ele, na realidade, é tão velho quanto a própria criação e que ele permeia todas as religiões. Olha que interessante que Kardec fala, que o Espiritismo permeia todas as religiões. Por que é que ele afirma isso? Porque o que a doutrina dos Espíritos nos traz são os elementos da realidade. Por mais que se refute uma realidade, ela não deixa de ser realidade. Por mais que alguém diga que a Terra não gira em torno do Sol, ela continua girando em torno do Sol. Por mais que alguém diga que o universo não é infinito, ele continua sendo infinito. Por mais que alguém negue a lei da gravidade, ela continua existindo. E se a gente duvidar, pode se dar mal. Por mais que digam que a reencarnação não existe, ela existe. Por mais que digam que não há comunicabilidade dos espíritos, eles continuam se comunicando. Por mais que se diga que não há evolução, que não se evolui, nós continuamos evoluindo. Por mais que se diga do determinismo, que está tudo já pré-estabelecido, o livre-arbítrio continua existindo. Ou seja, o Espiritismo nos fala da realidade. E a realidade, ela permeia todas as religiões. Uma hora, por mais que se negue, ou se perceberá que a negativa é pura e simples retórica, porque o fato continua, o fato é verdadeiro. Por isso que naquela pergunta de Kardec, se o Espiritismo se tornaria crença comum, os Espíritos responderam, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ou seja, está presente em tudo. O catolicismo continuará sendo catolicismo, mas entendendo a reencarnação. O protestantismo continuará protestantismo, mas entendendo a comunicabilidade dos espíritos, porque são realidades. As religiões continuarão, porque as pessoas buscam nelas as explicações para suas dúvidas. E qual é a melhor religião? Aquela que explica as minhas dúvidas. E como nós vimos, cada um de nós está em uma parte do caminho, que nem sempre é igual. Por isso que os espíritos responderam a Kardec que sim, que o espiritismo será crença comum, porque é chegada a hora do espiritismo ocupar o seu lugar
entre o conhecimento humano. Ou seja, é uma linha de conhecimento que nos proporciona consolo, que nos dá orientação, que está conosco sempre, nos orientando quando buscamos as respostas para as nossas dúvidas. Mostrando-nos que um dia, sim, o reino do bem estará sobre a terra. Mas quando acontecerá isso? Quando naqueles que a habitarem, os bons sobrepujarem os maus. E a última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, quando os Espíritos deixam ali claro que o bem só terá lugar sobre a terra quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então nos mostra que não há uma data para nada. Há momentos para tudo. E o momento não é uma cronologia, o momento é fruto de uma maturidade. E eles explicam claramente nessa questão 1019, que esse momento se dará pela reencarnação de bons espíritos no lugar dos maus que desencarnarão. E acrescentam: e as almas dos maus que a morte ceifa todos os dias, da terra serão retirados, e para ela não retornarão. Será que a gente precisa de um cataclismo para que essa regeneração chegue? Não. Naturalmente as coisas vão acontecendo, porque nada na natureza é feito de forma brusca, abrupta. A natureza, como dizem os físicos, não dá saltos. Tudo se encadeia naturalmente. E é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar, trazendo elementos que nos dão, sim, condições de consolo claro e efetivo. E na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se fundamenta o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aberta a porta a seus filhos para o arrependimento. Quer consolo maior do que saber que nós temos oportunidades redentoras por meio da reencarnação? Porque reencarnação não é punição, é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de refazermos os nossos atos. Então, tudo isso, todos esses ensinos, nos dão sim uma base de consolo. Não é um consolador que vem de fora, não é o Espiritismo enquanto religião, não. É um consolador que nos provoca por dentro o raciocínio, o bom senso e o sentimento. E aí sim, nós próprios nos consolamos, nós nos esclarecemos, nós evoluímos. O caminho está dado, o caminho está posto. Cabe-nos buscá-lo, entendê-lo e vivenciá-lo. E isso cabe a cada um de nós individualmente. Então, não é esse consolador puro e simples que vem trazer o consolo externamente. Ele vem nos trazer o esclarecimento. E aprendendo, nós nos consolamos. E não é um consolo de inércia, não é um consolo de acomodação. É um consolo ativo. É um consolo que nos pede ação, que nos leva a agir, que nos leva a viver. Para finalizar, eu queria deixar a última mensagem, que foi dita pelo Cristo Consolador. No mundo
tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse-nos Jesus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Muita paz.